Bem, pessoal, vamos reiniciar a aula passada, né? Resolvendo um exercício bem simples, né? Aqui eu vou confeccionar um poste de concreto, somente concreto, pessoal. Não é concreto armado, não vai ter armação nenhuma. Vai ser somente de concreto, beleza? E caso ocorra a necessidade, a tranquilidade nossa de utilizar aquelas malhas metálicas, né, aquelas fibras metálicas, a gente pode utilizar como vocês viram no vídeo que eu passei para vocês. Beleza? Então, esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado, ó. Um poste de concreto de 1,5 metro de altura, ok? Com perfil quadrado, como indicado na figura, terá que ser dimensionado para uma carga de 900 kN, beleza? Então, o nosso objetivo é dimensionarmos esse poste para essa carga de 900 kN, pessoal. Quando você vai dimensionar, pessoal, você também tem que garantir que essa carga de 900 kN, ela esteja atuando aqui, ó, bem no centroide desse quadrado, bem centrada, tá entendendo? Porque se você não colocar nesse ponto, ponto de aplicação nesse ponto, você além de ter esse carregamento de 900, você vai ter uma excentricidade nessa carga, ou seja, ela tem um braço de alavanca e você vai provocar um momento atuando na cabeça desse pilar. Então é um pouquinho mais complicado, mas esse exercício eu estou colocando de forma que você vai ter que ter essa força de 900 kN centrada nessa pilar, como sempre deve ser. Ah, professor, quer dizer que toda a carga no pilar tem que estar centrada? Não, não é bem assim. Tem casos que você não consegue, mas você tem que levar em consideração essa questão dessa excentricidade, de forma que você vai ter que calcular também levando em consideração o momento fletor. Ou seja, esse pilar ele vai estar trabalhando como se estivesse também fletido, né? Isso quando a gente chegar lá em concreto, pessoal, vou explicar bem direitinho para vocês. Beleza? Então, aqui vocês vão admitir para esse exercício que o FCK do concreto é de 16 megapascal. O modo de elasticidade do concreto é de 20 megapascal. Tá entendendo? Gigapascal, minto, gigapascal. E a massa específica do concreto, pessoal, isso aqui é real, é 2.400 kg por metro cúbico. Beleza? Depois vocês vão entender por que eu coloquei essa massa específica do concreto. Tá entendendo? Então vamos às seguintes observações, pessoal. A norma recente para concreto armado, ela estabelece que todos os elementos estruturais não podem ter o FCK. O que é FCK, professor? É exatamente a tensão de ruptura do concreto, que é aquele ensaio que vocês vão ver. Beleza? E não pode ser inferior a 20 megapascal. Então, o menor FCK que você vai utilizar em concreto em elementos estrutural é de 20 megapascal. Aqui eu estou adotando 16 megapascal. Significa dizer, não é menosprezando a estrutura em si, mas nós vamos trabalhar com um concreto mais barato, vamos dizer assim, né? Que é mais barato você fazer um concreto de 16 megapascal do que um de 20 megapascal. Tá entendendo? Mas eu quero que vocês tenham conhecimento que a norma estabelece um FCK mínimo de 20 megapascal. Beleza? Então pronto, pessoal. Aí então eu vou trabalhar agora com a minha tensão admissível. O que é uma tensão admissível? É a tensão do meu projeto. Ok? E essa tensão admissível vai ser igual ao FCK do concreto dividido por um coeficiente de segurança, ou seja, uma segurança que eu vou dar. Tá entendendo? Esse FCK eu já sei que é 16 megapascal. Esse coeficiente de segurança, pessoal, ele é muito importante, mas ele não é tabelado, ele depende da sua análise. Você está trabalhando, né? Ó, você está trabalhando e você tem uma equipe. Será que você confia na sua equipe para concreto? Será que o cara que vai adensar o seu concreto, o cara que vai estar com o vibrador adensando o seu concreto, ou seja, tirando
os vazios e arranjando melhor os agregados graúdos, miúdos com a massa de concreto, tá entendendo? Então você confia nele? Então isso aqui é muito relativo. O local que você está, a água de boa qualidade para usar no concreto ou é uma água barrenta? Tudo isso, pessoal, influencia no seu coeficiente de segurança. Beleza? Então o que acontece? Eu vou pegar o FCK, que é 16 megapascal, e vou dividir por 1,5, ou seja, eu vou diminuir mais ainda a resistência do meu concreto, em prol da minha segurança, ou seja, eu não vou admitir que ele vai ter esse 16 megapascal, ou seja, ele vai ter um valor menor. Então, esse valor é o que eu vou trabalhar. Mas, professor, esse valor do FCK não é um valor de ruptura, não é um valor de colapso que você vai obter lá na máquina de compressão? Exatamente. Então, eu estou dividindo por um valor cujo termo é maior que 1, então eu vou diminuir esse valor pela questão de segurança. Pessoal, na engenharia civil, a coisa é mais complicada do que isso, porque além de você ter essa carga aqui definida, você vai ter que ponderar essa carga. E lembrando também, pessoal, que o concreto ele é um material frágil, ele não se deforma plasticamente. Então, se ele fosse um material elástico, aí sim eu iria trabalhar com a tensão de escoamento, ou seja, que é aquela tensão que eu já falei para vocês, que deixa a proporcionalidade, né? Ó. E tem a tensão de ruptura. Aqui é a mesma coisa, pessoal. O concreto ele é frágil, então ele tem a tensão de ruptura quase igual à tensão de escoamento. E ele não admite essa deformação plástica, ele vai lá e se rompe, beleza? Pronto, tudo ok. O cara falou para você, ó, dimensione essa coluna, né, ó, de 1,5, né, ó, e eu quero que a base seja quadrada de forma que ele suporte essa carga. Uma coisa que você vai ter que calcular, pessoal, é o peso próprio da estrutura. Então, ele só me deu a carga que esse poste tem que suportar. Aí eu fico questionando, será que ele calculou o peso próprio da estrutura? Tá entendendo? Aí o que foi que eu fiz? Eu não sei. Então, por questão de segurança, eu vou acrescentar a esse 900 kN que ele disse que era para suportar, vou somar o peso próprio da estrutura. Como eu sei a massa específica, pessoal, eu consigo calcular o peso próprio dessa estrutura. Porque a massa específica do concreto é quanto? É 2.400 kg por metro cúbico, ou seja, num bloco de 1 metro por 1 metro por 1 metro, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de concreto, eu tenho 2,4 toneladas, beleza? E aqui eu consigo determinar o volume, já que isso aqui é um prisma, né? Ó, vai ser, como a área aqui da base é um quadrado, então vai ser A ao quadrado vezes a altura, que é 1,5. Professor, mas eu não sei qual é o A. É exatamente isso que eu vou calcular. Então, vocês vão perceber que o A vai estar tanto no carregamento total, já que eu vou somar os 900 com o peso próprio, como vai estar também na tensão admissível. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Como eu tenho... vamos calcular agora a carga total, ou seja, como eu tenho a massa específica do concreto, que é 2.400 kg por metro cúbico, então, ó, calculo a massa específica, isso aqui vocês já viram lá em solo, né, que vocês calculam bastante a massa específica do solo. Se eu multiplicar esse 2.400 por 9,81, pessoal, isso aqui é o que? É a aceleração da gravidade. Então, note que isso aqui é uma constante, eu posso multiplicar e vou transformando isso aqui em peso, né? Ó, em força-peso. Então, perceba que quilo vezes metro por segundo ao quadrado, pessoal, esse produto aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser Newton. Então, eu já transformei essa minha massa específica em peso específico. Então, quando eu faço 2.400 vezes 9,81, que é a aceleração da gravidade, é a massa vezes G, eu transformei essa massa específica nessa multiplicação apenas em peso específico. Se transforma em quem? Em Newton por metro cúbico. Se eu conseguir determinar o volume, eu vou transformar isso aqui em quem, pessoal? Em Newton. Né? Ó, exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou multiplicar
pelo volume, ou seja, o volume de um prisma vai ser o quê? A sua base, que é A ao quadrado, vezes a sua altura, que é 1,5. Beleza? Quando você multiplica isso aqui, pessoal, você vai encontrar 35,31 A ao quadrado vezes quilonewton. Beleza? Então pode pegar o calculador e faça essa operação, né? Ó. Então prestando atenção. Então, pessoal, como eu achei isso aqui é devido ao peso próprio da estrutura, que não está definido, por quê? Porque eu não sei qual é a base. Então eu coloquei em função da base. Então o que acontece? O peso total passou a ser o quê? O peso do concreto, que é 900 kN, mais 35,31 A ao quadrado vezes kN. Beleza, pessoal? Notem que muita gente vai chegar e vai calcular direto. Não, já sei a carga, não vou me preocupar com o peso próprio da estrutura, pessoal. É sempre bom você calcular. Muito embora esse peso devido ao concreto é bem menor do que o 900 kN. 900 kN, pessoal, se você dividir por 10, que é a gravidade, você vai ter em torno de 90 toneladas. Então é uma carga bem considerável. Então, obviamente que o concreto não vai dar tanta influência nessa carga, mas em prol da segurança eu estou acrescentando, né, pessoal? Sempre em prol da segurança. Beleza, então se eu tenho o peso total, pessoal, então o que é que eu vou fazer? Vou agora para a tensão, né? O que é a minha tensão admissível, né? A tensão de projeto que eu já sei, que é 10,67 megapascal. Beleza? Então vamos lá, ó. A tensão admissível, que eu já calculei, é igual ao peso total dividido pela área. Eu estou admitindo esse termo admissível, por quê? Porque eu já trabalhei com a tensão, né, ó, que é o FCK do concreto. O FCK, pessoal, é uma tensão, é a tensão de rompimento. Qual é a tensão que o concreto está na hora que ele se rompe? É exatamente o FCK, né? E já dividi pelo coeficiente de segurança. Quando eu divido pelo coeficiente de segurança, pessoal, eu passo a trabalhar com uma tensão admissível, que é uma tensão do meu projeto, ou seja, desse projeto específico. Não significa dizer que todos os projetos eu vou utilizar essa tensão admissível. Pode ser que, quando eu vou trabalhar numa construção lá no meio do mato, que tenho dificuldade de obter uma água de boa qualidade, não tenho energia, vou ter que fazer esse concreto na mão, é completamente diferente de fazer numa betoneira. Então eu perdi um pouco a minha segurança no que eu estou fazendo. Então o que é que eu faço? Eu aumento o meu coeficiente de segurança. Já se eu faço uma obra aqui na cidade, onde eu consigo tirar os corpos de prova para fazer aquela questão de controle tecnológico do concreto, né, de sempre ir para o laboratório testar se realmente aquele concreto que eu usinei chegou numa tensão que eu defini de projeto. Então a coisa é completamente diferente. Então perceba que esse coeficiente de segurança, pessoal, ele é muito relativo, né? Principalmente com concreto. Já com o aço, pessoal, é tranquilo, porque o aço ele tem um controle de qualidade, já vem da fábrica, então já vem com os perfis. Eu estou dizendo, pessoal, o aço que você compra os perfis normalizados, né? Os perfis de laminados e os perfis soldados. Eu não estou falando de chapa dobrada, que é que você compra lá no Brasferro. Para você ter uma ideia, existia uma norma para chapa dobrada, mas ela saiu de desuso porque eles estavam tendo problema. Então, quando a gente trabalhar com estrutura metálica, nós vamos falar sobre essa questão dos perfis metálicos que vocês compram. Tá entendendo? Então, vamos lá. Ó. Então, a tensão admissível vai ser igual ao peso total dividido pela área. Então, pessoal, a tensão admissível nós já calculamos, né? Ó, quando eu dividi pelo coeficiente de segurança, 10,67, né? Ó, deixa eu voltar aqui, deu pano aqui, saí do 10,67, que foi a tensão que a gente calculou no início, né? Eu dividi o FCK, eu estabeleci um concreto bastante razoável na sua resistência, mas lembrando que a norma, mas aqui é mais para construções mais
né, de uma importância maior, né, ó. Então achei esse valor e só vou substituindo, ó. É igual ao peso total, tá aqui o valor do peso total, ó, que ficou em função do A ao quadrado, né, ó, dividido pela área que eu quero, que é o A ao quadrado. Tá entendendo, pessoal? Então perceba que quando eu divido esses termos aqui por A ao quadrado, vai ficar o quê? 900 vezes 10 a terceira Newton, ou seja, eu transformei o quilo em 10 a terceira, o giga em 10 a sexta. Cuidado com esses termos, pessoal. Quilo é 10 a terceira. Mega, 10 a sexta. Tá entendendo? Giga, 10 a nona. Tera, 10 a 12. E assim vai sucessivamente. Então perceba que esse termo eu vou dividir por A ao quadrado. E esses termos aqui, como tem A ao quadrado, vou dividir por A ao quadrado, ele some, né, ó. Então eu vou ter essa diferença aqui, ó, tá vendo, ó? Agora sim eu posso trabalhar com essa diferença. Perceba que esse termo, pessoal, que nós consideramos o peso próprio da estrutura, em relação a esse aqui, quase não vai mudar, só vai mudar na terceira casa. E realmente, ó, saiu de 10,67 para 10,63, mas diminuiu um pouquinho, tá entendendo? Perceba que interferiu um pouquinho. Então esse termo passa para o outro lado, vai passar o quê? Diminuindo. Beleza? Então quando você passa aqui 3 casas decimais, você vai exatamente alterar essa casa aqui em 3, né? Ó, ficar fazendo 4, por isso que ficou 63. Beleza? Então, o peso próprio da estrutura, pessoal, vocês têm que calcular, né? Obviamente, se for uma estrutura muito pequena em relação, um peso muito pequeno em relação à estrutura, aí você desconsidera, mas você tem que ter esse cuidado. Então vai ser o que? Eu deixei o que não tinha A ao quadrado para o outro lado e ficou isso aqui. Quando você passa o A multiplicando, né, e passa esse termo aqui dividindo, vocês vão encontrar um A igual a 0,291 metros ou 291 milímetros. Ou seja, nós vamos ter que ter uma base quadrada de 29 centímetros, ok? Ou 30 centímetros por 30 centímetros já é uma base suficiente para suportar essa carga de 900 kN nessa estrutura. Beleza, pessoal? Então, pessoal, olhe como é simples vocês dimensionar, né? Então, nós só estamos dimensionando utilizando a resistência dos materiais e nada mais do que isso. Outra questão que vocês têm que se preocupar com relação a colunas, pessoal, são também as cargas térmicas, né? Então vamos trabalhar essa coluna, agora o elemento estrutural como sendo um elemento estrutural linear, né? Porque esse alfa é exatamente o coeficiente de dilatação térmica linear daquele material, né? E vamos levar em consideração que esse elemento estrutural está sujeito a uma variação de temperatura, então ele vai ocorrer nele uma dilatação, né? O que pode ser uma dilatação que vai expandir o seu tamanho ou vai diminuir o seu tamanho. Tá entendendo, pessoal? Mas o importante que vocês têm que ter com relação a isso aqui é o seguinte: eu vou montar a minha estrutura, então você vai ter que pegar qual é a temperatura de montagem da sua estrutura, beleza? E, obviamente, que quando vocês estão trabalhando no período quente, a sua estrutura, o seu elemento de barra está mais dilatado possível, né? Ocorrendo uma certa segurança na questão do trabalho. Então, se eu estou colocando uma estrutura meio-dia, não vou colocar meio-dia, que meio-dia eu acho que a temperatura ainda é menor, de 1h da tarde. Então ela está mais dilatada possível. Então ela não vai fatalmente aumentar muito pouco com relação àquela temperatura, né? Mas quando chega a noite, o que acontece? A temperatura vai ficando mais amena. Então ocorre o que? Uma retração daquele material. Ele vai diminuir de tamanho. Beleza? Então essa variação do tamanho da peça, pessoal, vai ser igual ao que? Alfa T, que é o coeficiente de dilatação linear térmica do material, porque nós temos a linear, nós temos a superficial, nós temos a volumétrica, pessoal, são diferentes. E elas se relacionam. Isso é lá no segundo grau que vocês viram em física.
vezes a variação de temperatura. Por isso que é bom vocês verificarem qual foi o período em que, o horário em que vocês montaram aquela estrutura, porque aí vocês têm uma noção com relação aos espaçamentos que vocês vão adotar, ou o espaçamento, ou a catenária do fio, né? Ou o arame que você vai colocar na cerca, tá entendendo, pessoal? Ou seja, se você vai tensionar uma cerca, o melhor horário para vocês trabalharem com isso, pessoal, vocês têm que analisar. Não chegue lá de bem cedo e tensione e bem assim de medir, tensione bastante, porque quando esse material começar a diminuir o tamanho, ele pode até quebrar a sua cerca todinha. Então é muito complicado e é um negócio bem interessante que vocês têm que ter noção com relação a essas cargas térmicas. Ah, professor, quer dizer que aqui é um perigo porque a gente tem um sol muito quente? Pessoal, isso não tem nada a ver. O que a gente tem que se preocupar com relação ao ΔT, ou seja, a variação de temperatura. A nossa variação de temperatura aqui em Roraima é muito pequena, pessoal. Você vai aqui de meio-dia, o quê? Vamos colocar 46 graus. 46 graus, tá entendendo? Quando você vai dormir, minto, tá muito alto. Vamos colocar 36 graus. Quando você vai dormir, tá 30. Então a variação de 6 graus é muito pouco. Tá entendendo? Então não é muito preocupante com relação a essa questão, mas você tem que ter uma noção, né, para poder não fazer besteira, porque isso pode acarretar um prejuízo muito grande, principalmente quem trabalha com distribuição de energia. Então aqueles cabos de alumínio que vocês vão ter que fazer na alimentação de energia elétrica do seu lote, da sua fazenda. Se você for muito cedo e se você tensionar, né, se você for, por exemplo, no período quente e tensionar esse cabo muito, quando chegar a temperatura maior, ele vai se comprimir, pessoal, e pode até arrancar o poste, devido a essa força estúpida que o material tem quando ele sofre o processo de dilatação por temperatura. Beleza? Então eu tenho aqui uma observação, ó, para evitar tensões adicionais na estrutura, deve-se empregar apoios móveis ou junta de dilatação. Então as estruturas têm que ter a junta de dilatação de forma que tenha uma certa independência. Não é apenas na questão da temperatura, não. Isso aqui é mais para a questão de fundação. Ou seja, se você tem um edifício muito grande, vamos dizer um edifício com 50 metros de comprimento, se você fizer uma estrutura só, pessoal, para esses 50 metros, o que é que vai acontecer? Pode ocorrer uma variação no recalque, né? Então você vai trabalhar com um recalque muito grande, numa estrutura muito grande. Então, o que é que você faz? Para você ter uma confiança na fundação que você fez, esses 50 metros você vai dividir numa parte de 20, uma parte central de 10, uma parte de 20, fica 3 estruturas independentes. E nesse caso, você também coloca juntas de dilatação. Você pode ver que nos prédios, eles não são uma edificação única, são partes diferentes. E separando esse edifício de outro, vocês vão ter umas juntas que sempre é isopor, né, pessoal? E na próxima aula vamos trabalhar com um exercício onde a gente vai utilizar cargas térmicas, né? Então, pessoal, se o elemento estrutural tiver essa liberdade de se deformar, não tem problema nenhum, tá entendendo? Se você pegar e colocar uma barra de ferro no meio do terreiro e passa lá, ela vai aumentar. Como ela tem a liberdade de aumentar ou diminuir, então ela vai, beleza, ela vai ficar aumentando quando o sol esquenta, diminuindo quando o sol abaixa. Mas se você restringir esse deslocamento, pessoal, a partir do momento que você restringe, aí você começa a ter esforços internos, provocando o quê? Tensões, né? E isso pode acarretar a uma falta de uma estabilidade na estrutura e até certo ponto o seu colapso. Mas isso vamos trabalhar na próxima aula, ok, pessoal?
Então, espero que vocês tenham entendido, mas com os exercícios, pessoal, lembrando que os exercícios nós vamos trabalhar de acordo com o que a gente vai desenvolvendo na estrutura, beleza?